Vocês estão com fome da palavra de Deus ou não? Amém? Então deixa eu orar com vocês antes da gente dar início aqui à palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração também aí. Por favor, feche os teus olhos rapidinho. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na tua presença, reconhecendo, Senhor, que não somos nada e que somos, nós somos em ti. Portanto, Espírito Santo, eu peço agora, Pai, para que essa mensagem que vai ser pregada aqui nesse altar, ela possa encontrar uma terra fértil, Pai, germinar e dar os seus frutos na estação certa. Sabemos, Pai, que o segredo não é o semeador que está semeando a palavra, mas é, Senhor, a terra, a boa terra, Pai, que essa semente cai. Então, que o nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito possam ser nesse momento uma boa terra. E eu neutralizo, na autoridade em nome de Jesus, todo ataque de Satanás, toda sonolência, toda distração em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta roubar a fé dos meus irmãos, Pai, que seja neutralizado, que agora uma conexão com o céu seja estabelecida, para que nada, Senhor, que for ministrado aqui seja perdido, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus é bom. Vamos lá, gente. Deus colocou uma palavra no meu coração e o título dessa palavra é Palavras Geram Destinos. Você pode repetir comigo? Palavras geram destino. Toda palavra que sai da minha e da sua boca, ela gera destino. E nós vamos ver hoje o poder da palavra profética, que ela gera em nós e o que é importante manifestar depois dessa palavra. Palavras geram destinos, tudo bem, mas nós precisamos entender o seguinte: toda palavra que é lançada sobre as nossas vidas, ela precisa ser manifestada em nós, para que seja ligado na terra, aquilo que o céu quer que a gente ligue. Porque a gente entende que tudo que acontece aqui na terra é ligado no céu também. Deus nos deu essa autoridade. Por isso o título dessa mensagem, Palavras que Geram Destinos. E para darmos início, eu peço para que você possa abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos entender um pouquinho do que é isso, palavras que geram destino. O que significa isso, pastor? Eu vou te explicar agora. Lucas, capítulo 1. Pode abrir a tua Bíblia aí. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente contigo nessa noite. Não te distrai, por favor. Essa palavra é curtíssima, mas ela pode mudar a tua vida nessa noite, se você permitir isso. Lucas capítulo 1, verso 5. Nós vamos entender um pouquinho sobre o nascimento de um dos grandes homens do Novo Testamento, chamado João Batista. Olha o que aconteceu aí. Lucas capítulo 1, verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Verso 8 da tua Bíblia. Certa vez, estando em serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante do Senhor. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com os costumes do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pula, por favor, para o verso 18 da tua Bíblia aí. 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que acontecer isso, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Até aqui, por favor. Nós estamos vendo uma mensagem que fala sobre um homem que veio preparar o caminho para que Jesus
pudesse vir para a terra. Esse homem é João Batista. Zacarias é pai de João Batista. A mãe de João Batista se chama Isabel. A Bíblia fala algo importantíssimo. Eles eram homens de Deus, mulher de Deus. Eram irrepreensíveis na presença do Senhor. Então imagina aqui na igreja, não sei quem você admira aqui como um grande homem ou como uma grande mulher de Deus, mas imagina essa pessoa que serve na casa do Senhor, não tem tempo ruim, nem tempo bom, qualquer tempo ela está servindo, ela vai na casa dos irmãos, ela é uma pessoa fiel, uma pessoa reta diante do Senhor. Esses eram os pais de João Batista. Só que a Bíblia diz que essa mulher chamada Isabel, ela é estéril. Para quem não sabe o que é estéril, estéril é quem não pode ter filho, que o ventre não consegue gerar nada. Só que eu me coloco no lugar desse casal. Eu não sei se você, quem sabe, passa por isso. Gostaria de ter filhos, está tentando tanto tempo, não consegue ter. Esse é o cenário de Zacarias e Isabel. Imagina um ventre estéril, onde não consegue gerar filhos. Qual é o maior prazer da vida de um casal? É ter filhos. Eu aprendi isso depois de ter filhos. Eu achava que ter filhos era incômodo. Quando eu descobri que os filhos são herança do Senhor, eu experimentei isso, então hoje eu entendo o valor do que é ter filhos. Imagina esse casal como homem e mulher de Deus orando dia e noite para que tivessem filhos. Se quiser pode deixar sem fundo, não tem problema não. Imagina eles orando. Imagina o quanto Zacarias não orou por um filho. Imagina o quanto Isabel não colocou a mão no ventre dela e orando: Senhor, me dá um filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou falar para todo mundo do teu propósito. Imagina essa mulher pegando óleo e ungindo a própria barriga. Imagina essa mulher jejuando. Imagina essa mulher orando e não consegue ter filhos. A Bíblia não diz por quanto tempo ela ficou tentando, mas eu imagino que seria por anos tentando ter filhos. Eles eram irrepreensíveis. De repente, e sempre quando a Bíblia fala de repente, alguma coisa extraordinária vai acontecer. E a Bíblia fala que de repente o anjo vem e declara: eu sou Gabriel, e eis que vocês terão um filho, e o nome dele será João Batista. Vocês se alegrarão com esse filho, e ele preparará o caminho para o Messias. Essa mulher chamada Isabel, ela creu nessa palavra de todo o coração. E de repente, Zacarias estava como eu e você na casa do Senhor. Quando o de repente chega para Zacarias e um anjo aparece, e o terror toma conta do coração dele. E o anjo fala: sou Gabriel, e é isso que te digo, vocês terão um filho e ele será uma alegria para vocês. Esse filho preparará o caminho para o tão Messias esperado de cada um de vocês. Só que esse mesmo homem que recebeu essa mesma palavra recebeu um castigo junto. Não é meio intrigante isso? Como que um homem reto diante do Senhor, como que um homem que estava prestando serviço, o anjo fala: não, João, tu vai ficar agora calado os 9 meses da gestação, porque tu não creu. Zacarias não creu na palavra, Isabel creu na palavra. Aí a pergunta que eu me fiz fazendo essa ministração é: por que Zacarias ficou mudo? Já te perguntou por que ele ficou mudo? Homem irrepreensível, homem reto, homem que fazia tudo certo, ficou mudo porque não creu na palavra do Senhor. Agora Zacarias, porque tu não creu, ficará mudo. Aí eu me pego pensando: Zacarias era um homem irrepreensível, como eu falei para vocês. Era um homem santo. Pode tirar o fundo para mim, está me atrapalhando aqui. Era um homem santo, era um homem temente a Deus, só que mesmo assim ele recebeu esse castigo. Aí eu olho para o nosso cenário atual de igreja, eu vejo grandes homens de Deus, eu vejo profetas de Deus, vejo pastores, vejo pessoas que são referência de Deus, mas não conseguem viver o seu propósito, como Zacarias não conseguiu ter a plenitude. Sabe o que eu fico pensando? O que falta para a igreja não é santidade, o que falta para a igreja é fé. O que faltava para Zacarias não era santidade, o que faltava para Zacarias era a fé. E quando existe ausência de fé, eu não consigo fazer o que perante a Bíblia? Agradar a quem? A Deus. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, quem sabe você, como Zacarias, está hoje na igreja, você consegue viver uma vida santa, você tem as palavras de Deus, porque Zacarias recebeu a palavra de Deus, mas você não consegue viver isso.
Quem sabe está te faltando fé para acreditar. Imagina como eu falei, orando para ter filho, e de repente hoje fala, tu vai ter a resposta da tua oração, e tu não acredita nisso. Quem sabe você também já orou inúmeras vezes para que Deus te usasse como homem e mulher de Deus, para que Deus fizesse algo na tua vida, e Deus fala, estou te chamando para viver isso. Nossa, eu? Então, peraí, eu sei que eu estava orando isso, mas Senhor, eu? O Senhor conhece a minha família? O Senhor conhece meu passado? Agora eu? Foi mais ou menos esse o cenário que a gente está vendo aqui de Zacarias. Então, meu irmão, o que falta para eu e você vivermos aquilo que Deus tem para nós, não é santidade, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé atrai a presença de Deus. Sabia que até em outras religiões milagres acontecem por causa da fé? Sabia disso? Não é só aqui que milagres acontecem. Em inúmeros lugares. Eu falo isso por pessoas que às vezes não acreditavam em Cristo na história, mas seguiam Ele. Quem sabe eram devotos a outros deuses, mas seguiram eles. E Deus falou, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de fé. A Bíblia fala em Hebreus que a fé é o quê? Ela é o firme fundamento, a certeza daquilo que se espera, mas que não se vê, que não se tem palpável ainda. Fé é a gente acreditar no data show antes dele estar aqui. Fé é a gente falar para os guris mexer, coloca aí data show, e hoje está a palavra aqui. A gente acreditou antes, nós sabíamos que chegaríamos, mesmo não vendo. Tantas pessoas que nós oramos aqui na igreja, casamento destruído, nós acreditávamos que o casamento seria restabelecido, mesmo sendo um cenário caótico e não acontecendo isso. Nós acreditamos tanto nessa igreja aqui que seria montada um dia, mesmo que em 2019 nós seríamos despejados de um sindicato, mesmo pagando para estar. Nós vivemos isso, mas nós tínhamos fé. Um dia Deus vai nos honrar, um dia vai acontecer isso. Chegou a palavra de Deus e te alcançou essa palavra, porque você está vivendo exatamente o que a gente orou lá em 2019. Quem sabe você está vivendo exatamente aquilo que você orou lá em 2008. Quem sabe você hoje não morreu por uma oração que a tua mãe fez em 1900 e lá vai pedrada. Parou para pensar nisso? Nos dias atuais é exatamente isso. Só que eu fico pensando em outro caso. Zacarias não acreditou, tudo bem, e sobre ele foi imposto isso. Mas agora eu fico pensando como um homem carnal. Quem aqui é homem carnal também? Eu também sou homem carnal enquanto Deus não me leva. Em horas a Bíblia diz que nós agimos no Espírito, mas eu sou carnal. Aí eu fico pensando como um homem carnal. Por que ele ficou mudo e não pôde falar durante 9 meses? Imagina que ter a tua esposa ali, não poder liberar uma palavra para o teu filho. Eu orei quase toda a gestação da Alice. Eu botava a boca na barriga dela e falava para a Alice, profetizava sobre a Alice. Imagina tu ter o prazer da tua resposta e não poder desfrutar. Aí eu olho para o cenário atual que a gente vive. Imagina você, mulher de Deus. Deus te deu uma palavra para você gerar. Deus te deu uma palavra que só você pode gerar ela. Só que você crê nessa palavra, mas o teu marido não crê. Imagina como seria na tua casa. Imagina o caos que seria você tentar gerar algo e alguém te puxando para trás. Ah, irmãos, olha que legal, a barriga está crescendo. Que barriga, isso é gordura? Para com isso. Que bobagem que Deus vai te dar algo que é estéril. Imagina tentando gerar algo no teu ventre e alguém te puxando para trás. E nós, homens, não sabemos alfinetar a nossa esposa quando a gente não crê nas coisas que Deus está falando com ela. Eu sei disso. Então nós sabemos chegar lá no ponto em que vai machucar elas. Então eu acredito que Deus calou a boca desse homem para que ele também não atrapalhasse aquilo que Deus estaria gerando. Porque sabia que uma pessoa murmurando dia e noite na tua volta, não acreditando naquilo que você carrega de Deus, pode abortar aquilo que você está gerando. Sabia disso? Por quê? Porque há poder em uma palavra. Eu já vi pessoas que tiveram um filho morto no ventre e uma palavra de vida ressuscitou a criança no ventre. Eu já vivi isso. Eu já vi pessoas que não poderiam ter filhos e por uma palavra do Senhor o ventre voltou a ser fértil. Eu já vi pessoas em depressão que tomavam 18 comprimidos por uma palavra do Senhor serem curadas. Então, é sobre isso. Palavras geram destinos. Se palavras geram destinos, qual palavra tem saído dos teus lábios nos últimos dias? Quais palavras você tem gerado? A Bíblia diz que essa bendita aqui, ela é capaz de incendiar uma floresta inteira. Existe poder de vida e de morte nessa bendita.
Faz o seguinte comigo, eu vou ficar calado aqui durante 20 segundos. Repara como você não consegue ficar com essa bendita língua parada dentro da tua boca. Repara. Não vou nem chegar nos 20. Como é difícil controlar essa bendita aqui. Ela é um músculo que não consegue ficar quieto. Por isso que quando está com razão, parece que eu vou falar, agora eu vou falar. Agora eu vou botar para fora, eu não levo desafio para casa. Controlar essa bendita aqui é um dos frutos mais importantes, a meu ver. Autocontrole. Não fala sobre eu controlar isso aqui, mas fala sobre eu controlar isso daqui. Porque quem te feriu isso daqui, sabia? As maiores mágoas que pais geraram em filhos não foi por bater, foi por palavras que saíram dos lábios. Filhos não conseguem romper hoje, não conseguem fazer faculdade, não acreditam em si, porque os pais liberaram palavras para os seus filhos. Palavras geram destinos. Nós precisamos olhar para nós hoje e saber, nós temos o poder de gerar algo nessa igreja, na vida das pessoas, na vida daqueles que me servem. Zacarias perde a sua voz por não crer. Quando você não crê naquilo que você recebe de Deus, você perde a sua voz profética, presta atenção. E o que você não crê, você não gera. E o que você não gera, você não vive. Vou repetir para você. Toda palavra de Deus que é lançada sobre a sua vida, e você não crê nessa palavra, você não gera essa palavra. E a palavra que você não gera, você não vive. É fácil falar que você é pastor. Antes de eu ser pastor, eu recebi uma palavra. Eu entendi, eu acreditei, eu gerei isso com muita dor, diga-se de passagem. E por ter gerado isso, hoje eu estou vivendo exatamente a palavra que foi liberada. Qual é a palavra que está dentro de você? O que Deus te chamou para ser, João? O que Deus te chamou, Júlio? O que Deus chamou cada um de vocês para serem? Pega essa palavra e gera ela. Eu ouvi uma vez uma palavra que entrou no meu coração. Incubadoras dos sonhos de Deus. O teu ventre é uma incubadora dos sonhos de Deus. Deus colocou um sonho aí dentro. Você já recebeu uma palavra do Senhor. Você só precisa agora gerar essa palavra. E como se gera essa palavra, pastor? Com muito choro, infelizmente. Com muito choro, com muita lágrima, com muito joelho no chão, com muita decepção, muitas das vezes. Mas nós precisamos entender que a nossa língua tem poder de gerar destino, ou para a morte, ou para a vida. O que você tem falado agora da sua casa? O que você tem falado de você mesmo? O que você tem falado do teu trabalho? São palavras que geram destinos de bem ou destino de mal? É por isso que a Bíblia fala para nós: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E a Bíblia diz que ele diz que tem pensamentos de paz, e não de quê? De mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Percebe que nem nós sabemos qual é o fim que nós desejamos, é Ele que sabe. É por isso que eu preciso controlar a minha palavra, a minha língua, é por isso que eu preciso crer nisso. Porque Zacarias perdeu a autoridade que ele tinha como sacerdote. Quando eu não creio na palavra de Deus, eu perco a autoridade profética. Quando manifestar um demônio na tua casa, e você não crê que o nome de Jesus é suficiente para expulsar, sabe o que acontece? Você não expulsa. Sabia disso? Se você não crê que existe poder no nome de Jesus, você não gera isso. E aí você perde o poder de autoridade de te dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Quando a doença bate a porta e você não crê que Jesus pode curar por uma palavra, você não libera a palavra de cura. Porque você não crê, você perde o poder de ter a autoridade no nome de Jesus. Então as palavras que você deveria gerar para te dar destino, te levam a um destino que não é o destino que Deus tinha para ti. Eu falo isso com toda a propriedade. Por muitas vezes eu não acreditei nisso. Por muitas vezes eu fiz culto e as pessoas estavam precisando de cura e eu não me animava a orar pela cura das pessoas. Porque eu ficava pensando: mas e aí, se eu vou orar aqui, e se não acontecer? As pessoas vão falar que foi da carne. E se eu agora estiver aqui, a pessoa é paralítica, e eu vou pegar no microfone e falar: levanta e anda, e ela não andar, as pessoas vão falar de mim. Eu ficava com isso, até o dia que eu entendi algo. Isso me libertou. Deus não precisa de mim para curar. Deus cura porque eu não curo. Ele é que tem poder. Então eu entendi algo. Eu não tenho que acreditar que a minha
oração vai curar. Eu preciso acreditar que o nome de Jesus é suficiente, mesmo eu tendo pecado 5 minutos antes de orar. Eu preciso olhar e falar: Deus, não é por causa minha, mas é pelo poder que o Senhor tem no teu nome. Então eu declaro no nome de Jesus um destino diferente para essa pessoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz assim: ore por todos os enfermos. Ela não fala: todos os enfermos que você orar serão curados. Isso me libertou. Eu falei: o meu papel é orar por todos os enfermos. Não que toda oração que eu fizer, as pessoas serão curadas. Até porque eu já orei aqui na igreja e pessoas não foram curadas. Mas agora isso vai fazer eu parar de orar? Não. Eu entendo que palavras geram destinos. Então quando eu ligo algo na terra, ela é ligada no céu. Então eu posso não ver momentaneamente, mas se eu crer nessa palavra, eu verei ela se cumprir na vida de quem for. Eu verei se cumprir isso. Por quê? Porque a palavra dele é poderosa e nunca volta vazia. Nunca ela volta vazia. Então eu entendi isso. Se hoje você precisar de cura, meu irmão, eu estou pronto para orar. Aí se não acontecer nada, glorificado seja Deus. Mas eu sei que se eu orar pode acontecer. Então eu preciso de cura, meu irmão. Estou pronto para orar, independente da área que for na tua vida. E se Deus quiser, vai acontecer. Sabe por quê? Porque tem um louvor libertador, que vocês conhecem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu não sou bom, mas me ajuda. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É sobre isso, irmão. Então sabe o que eu quero te dizer agora? Há poder na palavra que sai dos teus lábios. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque existe o nome de Jesus Cristo invocado no final. Então a partir de agora usa essa bendita. Declara autoridade baseada no nome de Jesus. Declara autoridade, as coisas vão acontecer. Vocês vão ver cenários diferentes. Vocês vão ver casamentos que estavam prontos para se divorciar, saindo com uma lua de mel nova. Isso é lindo. Eu já vivi isso. É lindo quando tu vê pessoas que não acreditavam em si mesmas acreditando. É lindo quando vê pessoas que queriam tirar sua vida, não tiram por uma palavra que você liberou isso. Quem já viveu isso? Alguém mudou por uma palavra que tu liberou? Levanta a mão aí. É lindo isso. Não é um prazer que dá na gente falar: poxa, Deus está me usando, cara. Eu sou útil ainda para algo. Só que se eu não crer, a Bíblia está me dando base aqui. Se eu não crer, a voz profética é tirada de nós. A voz profética é tirada. Zacarias era um homem santo, temente a Deus. Perdão. Zacarias era um homem santo, temente a Deus. Mas mesmo assim não viveu o seu propósito, porque faltava fé. A terra que nós estamos pisando hoje, ela tem somente um papel. Qual é o papel dessa terra que você está pisando aí? O papel da terra, do cosmos hoje, é manifestar a presença de Deus, a autoridade que vem do Senhor. A terra que nós estamos pisando, o papel dela não é gerar coisas sozinha. O papel dela é obedecer a palavra do Senhor, que dá um destino para ela. Qual é o destino de uma árvore frutífera? Dar frutos. De uma árvore que não é frutífera, não dar frutos. De alguém que é filho de Deus, manifestar a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. A terra tem somente um papel: manifestar a palavra de Deus. Mas preste atenção nisso aqui. Nós somos feitos de barro. Somos feitos da terra. E como parte da terra, nós só temos um papel. Qual é, pastor? Manifestar a glória de Deus. Se a terra tem o papel de manifestar e nós somos feitos do barro, nós também somos parte dessa terra. Então o nosso papel é manifestar a palavra de Deus. Porque nós precisamos nos animar, glorificar a Deus quando a palavra de Deus é liberada. E eu te dou alguns exemplos disso. Quando Deus estava sendo tentado no deserto, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, quem tentou ele? Satanás. Só que agora eu quero te dar uma chave diferente. Quando as palavras do Senhor geram destino para nós, aonde eu estiver, eu preciso gerar na terra essa palavra. Como que eu gero muitas das vezes na terra? Manifestando isso pelo meu corpo. Eu já preguei isso aqui para vocês. Corpos portadores de glória. O meu corpo manifesta a glória de Deus. Então a maneira como eu me porto no físico gera a palavra do Senhor ou não. Deixa eu te mostrar isso biblicamente. 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás. Só que teve uma das tentações que para mim foi o ápice. Não foi o ficar em jejum, não foi o
transforma essa pedra em pão, foi quando ele pega Jesus e coloca lá em cima. E ele vê toda a terra. E Satanás fala para ele assim, ó, tudo isso daqui eu vou te dar, porque tudo isso daqui é meu. Mas só te darei isso se tu me der R$1 milhão. Se tu me der pão, se tu me der uma palavra. Não. Só te darei tudo isso se prostrado me adorares. Aí eu fico pensando, não seria só suficiente ele falar, se tu me confessar que eu sou maior que tu, se tu me adorar com teus lábios. Ele disse não, se tu prostrado me adorares. Sabe por quê? Porque o nosso corpo precisa manifestar no céu o que é ligado na terra. Sabe o que Satanás estava dizendo para ele? Eu já estive no céu e eu sei que a adoração é em espírito e em verdade. Eu sei que o corpo de vocês precisam manifestar isso. E eu sei que no céu a adoração é de joelho. Então não adianta a sua boca, manifesta com o teu corpo o que é verdade em teu coração. É por isso que você vem para o culto. Se você está assim, você está manifestando involuntariamente, você está fechado para aquilo que Deus tem para fazer com a tua vida. Por isso, quando você está assim, você está manifestando como se você estivesse prisioneiro de algo. Quem está com a mão para trás e não consegue manifestar a presença de Deus é prisioneiro. É por isso, igreja, quando você está aqui adorando, eu falo para você, levanta as tuas mãos para o céu, porque você é livre para adorar. Fazer isso aqui, ó, é sinal de liberdade. Por isso, quando você está adorando, você faz esse gesto, está dizendo, estou pronto para receber aquilo que os céus quer liberar sobre a minha vida. É por isso que quando você recebe uma palavra, como a Mary fez agora, glorifica o Senhor, está dizendo, eu creio nessa palavra e eu vou manifestar aqui na terra, mesmo não vendo hoje. É verdade. É por isso, meu irmão, que quando eu libero uma palavra sobre a tua vida, você precisa falar amém. Glória a Deus, está dizendo que eu estou manifestando, pastor, eu não estou vivendo isso, mas por fé eu manifesto na terra. Por fé eu celebro ao Senhor. Por fé eu vivo isso. É por isso, meu irmão, que a adoração na igreja é também com o teu corpo. É por isso que você precisa levantar as tuas mãos, cara. É por isso que você precisa se prostrar. Porque uma palavra foi liberada. E sabe o que eu e você precisamos de uma palavra? É uma palavra somente que você precisa. Se você receber no teu coração uma palavra hoje, você sai daqui transformado pelo Espírito Santo. Se prostrado me adorares. No céu, eu sei que esse tipo de adoração. João Batista, a palavra chegou para os pais dele. Uma creu, o outro não creu, não manifestou, não creio nisso. Recebeu um castigo de Deus. Isabel viu o anúncio da palavra se cumprindo. Ok, eu vou gerar então aquele que vai preparar o caminho. Ok, Senhor, tudo bem. Mas quem é esse daqui que vai vir agora? Aí Maria chega com uma boa compadre. E aí, tem comida em casa? Isabel, eu senti no meu ventre o menino manifestar quando você chegou. Sabe por quê? Porque chegou a resposta daquilo que eu estou gerando no meu ventre. Ele iria preparar o caminho. Então eu creio nessa palavra, eu manifesto. Bendita és tu, Maria, entre todas as mulheres, porque tu está confirmando aquilo que eu carrego, aquilo que eu estou gerando. É por isso que quando uma palavra de Deus vem para o teu coração, glorifica, bendito é o Senhor, porque eu recebi uma palavra quando eu nasci. Bendito é o Senhor, porque semana passada eu estava orando por isso. Bendito é o Senhor, porque eu recebo essa palavra e eu gero ela. E essa palavra vai gerar destino para mim. Eu creio com todo o meu coração nisso. Toda palavra que você não gera, você não vive. Repete comigo. Toda palavra que eu não gero, eu não vivo. Profetiza aí pro lado. Toda palavra que você não gera, você não vive. Gera. Se anima. Quando estivermos cantando louvor, se anima. Dá uma glória a Deus. Cadê o irmão? Dá uma glória a Deus do irmão ali. Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Vai. Tá, vamos ensaiar aqui. Eu vou falar bendito Senhor, dá glória a Deus, tá? Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Manifeste a palavra gerada em você. Manifeste a palavra que foi liberada sobre você. Manifeste isso. Preste atenção aqui. Deus não reage aos seus sentimentos
e a sua emoção. Deus reage a uma palavra. Deus não reage à sua positividade, à sua negatividade. Deus reage a uma palavra. Deus não reage a se você acredita ou se você não acredita. Deus reage a uma palavra. Deus reage a isso. Louvor, se quiser subir, pode subir também. Repare nisso. Lá no início, a Bíblia fala algo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Gênesis, o princípio. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Eu fico pensando na palavra do Senhor, no poder que há na palavra do Senhor. O Espírito pairando sobre as águas. Eu fico imaginando isso na minha mente, já. Pairando o Espírito do Senhor. Aí eu penso, e quero que vocês pensem comigo. Ele não era poderoso o suficiente para que, ao pensar nas coisas, as coisas fossem geradas? É ou não era? Ele não era poderoso o suficiente para passar pelos lugares daquilo que ele imaginou iria brotando automaticamente? É ou não era? Mas a Bíblia diz que quando o Espírito pairava em silêncio sobre as águas, não aconteceu nada. Nada acontecia enquanto o Espírito do Deus Todo-Poderoso estava em silêncio. Nada acontecia. Só que aí, de repente, chegou. De repente, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E ouve-se um som, uma palavra. Que haja luz. E houve luz. Que haja separação entre céus e terra. E eu fico pensando nessa manifestação na minha cabeça. Que lindo seria ver essa cena. E eu creio que no céu Deus vai nos mostrar como Ele fez tudo isso. E haja agora água, e as águas se separem da terra, e a terra treme, e tudo se separa. E que agora os animais sejam criados, e que agora haja diferença dos animais da terra, do mar e dos céus. E tudo começa a acontecer. No Netflix, na nossa cabeça aqui. Tudo começa a acontecer. Por quê? Porque a palavra foi liberada. Agora eu pergunto, ele não teria poder suficiente? Teria. Mas assim como ele, quando foi batizado, João chegou para ele: eu não sou digno de te batizar. Não sou digno nem de pegar a correia das sandálias e desamarrar. Mas Jesus fala para ele: eu sei que eu sou poderoso, eu sou suficiente. Mas assim, João, é melhor que faça assim, para que se cumpra toda a palavra. Então eu entendo que o Espírito de Deus também não fez aquilo automático, mas fez por uma palavra para nos lembrar que tudo foi criado por uma palavra e que há poder na palavra do Senhor. Tudo foi criado, exceto uma coisa: no sexto dia. Tudo foi criado por uma palavra, mas a Bíblia diz que no sexto dia ele parou e viu tudo que ele fez e falou: olha que lindo tudo que eu fiz. Olha que lindo tudo, olha esses animais, olha tudo, muito lindo. Mas agora faz o seguinte, vamos chegar aqui à Trindade Divina, vamos conversar aqui, tudo está maravilhoso. Vamos fazer algo excelente, vamos fazer algo maior do que tudo isso. Vamos agora nos inspirar em nós mesmos. Vamos, vamos. Há concordância? Há. Então vamos fazer o seguinte, façamos agora o homem à imagem e semelhança nossa. Tudo foi criado com uma palavra, exceto o homem. O homem foi criado pelas mãos de Deus. E ele para e fala, como se aquele ditado valesse para ele: quer fazer algo bom? Faz você mesmo. É como se Deus olhasse para você e falasse: eu quero fazer algo bom. Se precisa fazer o mesmo, não tem problema. Então agora com as minhas próprias mãos eu pego esse barro e eu começo a moldar ele. Deus poderia nos fazer com uma palavra, mas Ele quis que a essência dele, o DNA dele, estivesse impregnado em nós. E Ele começa a nos moldar. Começa a moldar. E Ele fala: uau, que maravilha nós criamos. E agora eu vou fazer o seguinte: ele não vai ser um animal como qualquer um outro. Enquanto isso, um boneco de barro no chão. Ele não vai ser um animal como qualquer um outro. Vamos fazer o seguinte: vamos dar vida a ele. Vamos dar vida. Está tudo existindo aqui, mas ele terá vida, ele terá um propósito. Então, boneco de barro. E a Bíblia diz que entrou sobre ele fôlego de vida. E ele se tornou ser vivente. E a Bíblia olhou para ele e falou: tu é imagem e semelhança nossa. Então a partir de agora eu te dou autoridade
para que tudo que tu ligar na terra seja ligado no céu. Eu te dou autoridade sobre todos os animais, eu te dou autoridade sobre o jardim, tu vai colocar nome em tudo isso daqui, e eu vou respaldar a palavra da tua boca. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança. Sabe qual é o poder que eu tenho de ser imagem e semelhança com os meus pais? Eu tenho características dos meus pais em mim. Quando Deus fala para você que você é filho, e você é imagem e semelhança, você tem o poder criativo da palavra do Senhor dentro de você. Aleluia. Quando Deus fala que você é imagem e semelhança, Ele está dizendo: eu estou te colocando, João, o poder e a autoridade que você tem por causa do teu pai. Tudo foi criado com uma palavra. Então, a partir de agora, dentro de ti eu estou habitando, não porque tu vai ter poder, mas eu vou respaldar toda a palavra que sai da tua boca. E você terá autoridade para mandar retroceder no inferno. Você terá autoridade sobre toda a doença. Você terá autoridade para gerar um destino diferente. Por quê? Porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele diz que não te abandonaria. Ele diz que tudo passaria, mas a palavra dele jamais passaria. Então, se ele diz que você pode, você pode. Se ele diz que você é filho, você é filho. Mas agora você tem que crer nessa palavra, gerar essa palavra, para viver no futuro essa palavra. Por quê? Porque palavras geram destino. Palavras geram destino. Agora, se você não está vivendo o seu destino, meu irmão, eu não sei o que falta, se é santidade ou fé. Mas eu sei de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Não tem como eu e você agradar a Deus, sabe por quê? Porque não tem nada em nós que possa atrair o Senhor. Exceto, a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, esse Ele jamais lançará fora. Jamais. Quero convidar cada um de vocês a ficar de pé no seu lugar aí. Um coração contrito e quebrantado, jamais o Senhor vai lançar fora. Jamais. Toda palavra que é lançada sobre você, e você não crê, você não gera. Automaticamente você não vive. Eu estou enfatizando o poder de manifestar no nosso corpo a glória de Deus, porque eu quero ser chato ao ponto de isso entrar na tua mente. Eu quero ser chato ao ponto de você acreditar, não porque eu estou falando isso, mas porque você viveu isso. Repare que tudo que a gente está vivendo, eu já estou cantando a pedra para vocês antes das coisas acontecerem. E eu vou cantar mais uma pedra para vocês baseado naquilo que Deus tem me dito. O boom da nossa igreja em Dom Pedrito ainda não aconteceu. O auge da nossa igreja não aconteceu. Nós não saímos da fralda espiritualmente, mas Deus tem tocado no meu coração que quando as pessoas que estão aqui dentro manifestarem a glória de Deus, Ele vai trazer o boom e aquilo tudo que nós temos orado durante muito tempo. Então eu estou te falando isso antes das coisas acontecerem, para você saber que é de Deus. A Bíblia diz que você quer ver um profeta, olha aquilo que ele fala e se vai se cumprir ou não. E eu estou te falando isso. Tudo que você está vivendo hoje, Deus já veio nos mostrado antes de acontecer. Então você só precisa agora olhar para a palavra que você carrega, gerar ela com lágrima, com suor. Ah, mas eu nunca vou gerar, pastor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. A Bíblia não pode ser um livro de cabeceira. Leia ela dia e noite. Medita nela. Ora. Tira tempo de oração. Jejua por aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não vai se tornar o que Deus te chamou para ser quando te ungir em algo. Não, você primeiro é e depois você é reconhecido publicamente. Então, meu irmão, não sei o que vai faltar para você manifestar a glória de Deus. Mas eu sei que toda palavra que sai da boca de Deus ela não volta vazia. Se Deus falou que você vai ser, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque certamente irá acontecer. Se Deus falou para você que você seria um grande homem de Deus, não é se vai acontecer, certamente isso vai acontecer. Se você, quem sabe, tem tido sonhos fazendo algo para Deus, Deus te usando, Deus jamais mostraria algo para um filho se Ele não quisesse dar. Se Deus está te mostrando, Ele quer gerar expectativa dentro do teu coração. Agora nós precisamos crer e colocar a nossa coroa na terra, porque afinal de contas nós não temos nada. Eu quero te dar uma oportunidade de orar aí. Feche teus olhos, por favor. Quem sabe você está online também com a gente, está nos assistindo desde o início aqui. Deus também pode chegar aí onde você está. Deus também pode chegar na tua casa, na tua sala. E essa palavra pode gerar algo no teu coração também. Basta você crer. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença. Papai, nós reconhecemos, Pai, que toda palavra que sai da tua boca é uma palavra fértil. Então, Pai, eu quero orar aqui para essa igreja.
Se existe, Pai, úteros espirituais aqui, que quem sabe secaram, Pai. Pessoas que não conseguem gerar uma palavra no espiritual, porque são inconstantes, ou quem sabe se frustram rapidamente na caminhada, ou se as coisas não é da maneira delas, Pai, elas não conseguem romper, ou quem sabe não acreditam naquilo que foi liberado sobre elas, quem sabe desistiram, Pai, de viver isso. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, fertilidade espiritual, para que cada pessoa aqui, Pai, manifeste na terra, Pai, aquilo que vai acontecer daqui uns dias, para que eles possam crer, Pai, em espírito e em verdade, nas palavras que foram liberadas. Pai, nos lembra quem nós éramos e aquilo que o Senhor tem para nós. Toda palavra que foi lançada sobre teus filhos, Pai, traz a memória em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: eu trago a memória aquilo que me traz esperança. Portanto, Espírito Santo de Deus, traz esperança em nossos corações. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, prontos para romper no novo. Mas para isso nós precisamos manifestar a glória de Deus. Pai, quantas vezes eu orei, Senhor Jesus, acreditando na minha oração, mesmo aquilo não tendo a chance de acontecer no natural. Quantas vezes declaramos cura aqui, Pai, mesmo que o cenário seja de morte. Quantas vezes nós oramos, Pai, mesmo que as coisas digam não, nós declaramos sim no nome de Jesus. O Senhor nos chamou para isso, Pai. Os filhos de Deus foram chamados para desfazer, Pai, a obra de Satanás. Por quê? Porque esse é o chamado do Filho, e o Filho habita dentro de nós, Pai. Portanto, que nós venhamos a manifestar, Pai, a Tua glória. E no nome de Jesus, os Teus filhos, Pai, gerem uma palavra. E a consequência de gerar uma palavra é eles viverem essa palavra. Eu declaro, Pai, Teus filhos abençoados. Eu declaro que em nome de Jesus a palavra foi lançada. Eu declaro que em nome de Jesus o que estava morno será quente. Aquele que estava desacreditado será o mais crente. Eu declaro que em nome de Jesus, aquele que não tinha uma palavra, receba nessa noite uma palavra. Eu declaro em nome de Jesus, o que estava sendo esquecido, venha à memória novamente. Eu declaro que em nome de Jesus, o que era uma prisão será liberdade no nome de Jesus. Eu declaro que em nome de Jesus, os bons que estavam adormecidos acordarão no nome de Jesus. Eu declaro, todo aquele que tinha morrido, Pai, assim como a palavra profética entrou em Lázaro, nós declaramos: Lázaro está aqui na igreja, saiam para fora no nome de Jesus. Oh, vamos adorar o Senhor aí, vamos adorar o Senhor. Quem sou eu pra questionar o teu sim? Tu és Deus.
minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Oh Jesus, nós não vamos temer, papai, nós vamos crer. Até que ela só manifesta e obedece às tuas palavras. E nós, feitos do pó, Pai, também estamos aqui só para manifestar e obedecer às tuas palavras. Porque sabemos da autoridade que foi liberada sobre nós, Pai. E tudo que ligado na terra será ligado no céu. Portanto, Espírito Santo, nós pedimos agora, traz, Senhor, espírito de profecia sobre nós. Traz espírito de autoridade, espírito de revelação. Traz espírito que nos faz crer. Porque a certeza não vem de nós. É o Espírito Santo que convence o homem, Pai, da justiça, Pai de Deus. Portanto, Pai, nos abençoa e ouve as nossas orações. Ouve as nossas palavras, Pai, sendo liberadas sobre a igreja. O Senhor já tem mostrado essa igreja frutífera, Pai. Então, Pai, libera essa palavra sobre teus filhos. Quem aqui tem uma palavra do Senhor que foi liberada há alguns anos atrás? Quem aqui consegue lembrar de uma palavra do Senhor que foi liberada sobre a tua casa, sobre a tua família? E quem sabe ela não se cumpriu ainda? Eu quero fazer uma oração como um ato profético. E se você tem isso, se você lembra de uma palavra, se você tem uma palavra que Deus colocou no teu coração, mas você não consegue ver isso acontecendo, ou quem sabe não conseguir gerar ela ainda, eu te convido a orar comigo aqui na frente. Você passar aqui, nós vamos colocar nossas mãos para os céus. Ninguém vai orar com você, você vai orar e gerar essa palavra. Mas se você tem isso, eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Como um ato profético, eu quero orar por cada um de vocês que tem uma palavra. E quem sabe isso não aconteceu ainda. Se existe isso, se você sente isso, nós vamos adorar mais uma vez aqui. Você pode vir aqui na frente, levanta suas mãos, nós vamos orar juntos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo diferente nas nossas vidas. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Se você está vivendo isso, se você consegue entender isso, levanta as mãos para o céu. Eu quero orar junto com você. Eu tenho coisas na minha vida que eu não consigo ver acontecendo, mas eu sei que vai acontecer. Então eu quero unir, Pai, a minha fé junto com a fé daqueles, Pai, que deram um passo de fé, Senhor Jesus, para que alguma coisa diferente aconteça em suas vidas. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, palavras geram destinos, e nós liberamos sobre nós mesmos. Nós viveremos o propósito de Deus. Nós liberamos sobre as nossas vidas. Nós iremos romper em adoração. Nós liberamos sobre as nossas vidas. As nossas mãos irão curar as pessoas. Nós liberamos sobre as nossas vidas. Os nossos dons serão ativados. Nós liberamos sobre nós mesmos a autoridade que vem do céu, rompendo o nosso ser. Nós liberamos sobre nós mesmos. As pessoas serão curadas através do nosso chamado. Nós liberamos palavras que geram destinos. Nós iremos manifestar a glória do Senhor aonde formos. Nós declaramos, nós somos capazes através do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Satanás, tu não tens poder sobre as nossas vidas. Nós
Jesus, essa palavra encontre um lugar no teu coração. Que esse momento possa ter mudado a tua essência. Quem sabe, no meio do caminho você achou que retrocedeu na caminhada. Ou você olha para você mesmo e fala, poxa, parece que não estou avançando. Eu estava orando aqui, Deus me mostrava como se fosse um arco e flecha. Cada vez que a gente precisa lançar uma flecha para frente, ela precisa retroceder. Deus me mostrava isso muito claro. Só que sempre que se retrocede uma flecha, se traz perto do coração. Às vezes retroceder com Deus é ir para a intimidade com Ele. Às vezes é querer desacelerar para que você chegue mais perto do coração. E quando você estiver firme no coração dele, Ele te solta e você voa como uma flecha. Eu declaro que em nome de Jesus, você será como uma flecha nas mãos do Senhor. Eu declaro que em nome de Jesus, mais perto do coração do Senhor você estiver, mais longe você irá na caminhada. Eu declaro em nome de Jesus que se você crê nessa palavra, essa palavra vai se fazer real na tua vida. Eu declaro que em nome de Jesus você vai acertar o alvo. Eu declaro que no nome de Jesus nada vai te parar quando você crê. As dificuldades virão com toda certeza, mas você tem uma palavra, lembra disso. Você tem uma palavra. E toda palavra que você gera, você vive. Creia nisso. Toda palavra que eu não creio, eu não gero. E por não gerar, eu não vivo ela. Que você seja uma semente boa plantada em uma terra fértil. E que em nome de Jesus os frutos venham e você possa se alegrar com a colheita que você vai ter muito em breve. Eu creio nisso, não estou falando isso baseado na minha palavra, mas baseado no nome de Jesus, como profeta sobre a tua vida. Para que você viva isso para a honra e glória, em nome de Jesus. Você pode dar a mão para a pessoa que está do teu lado aí? Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Lembra disso. Palavras que geram crescimento. Gera isso. Gera isso. Libera sobre você mesmo palavras diferentes. Uma nova plantação para uma nova colheita. Pai, como igreja nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, Pai, por esse culto abençoado. Obrigado pelos que estavam presencialmente, para aqueles irmãos que estão em outro lugar, nos acompanhando pela internet. Espírito Santo, obrigado, Pai, porque os corações foram mudados. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu já sinto no meu espírito, Pai, que em mim que estou pregando aqui algo diferente que o Senhor já fez. Obrigado, Jesus. E eu creio em cada palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre essa igreja. Declaro, Senhor Jesus, como sacerdote. Declaro, Senhor Jesus, como profeta, que essas pessoas viverão cada palavra lançada, Pai. Tudo que elas ouviram desde pequeno, Senhor Jesus, e que foi para paralisar elas, a partir de agora se torna nula e sem efeito. E toda palavra que o Senhor liberou sobre a tua boca, Pai, se torna eficaz, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Declaro sobre eles uma semana abençoada, uma semana, Pai, cheia da graça de Deus, uma semana onde eles manifestarão, Pai, aquilo que o Senhor colocou sobre a vida deles, para que eles possam viver, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como profeta, nós abençoamos a tua família, Pai, a família de Deus na terra, a igreja do Senhor, para que nós possamos viver o melhor dessa terra. Assim, Pai, nós nos despedimos desse culto, Pai, mas não da tua presença, porque sabemos, Pai, que esse culto passa, mas a tua palavra jamais passará sobre as nossas vidas. Nos acompanha para as nossas casas, para os nossos lares, e que possamos sair daqui alimentados, vivos, fortes, para gerarmos essa palavra. Assim nós encerramos esse culto, não baseado em quem eu sou, mas baseado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você crê nisso, diz amém no teu lugar.
E no nome de Jesus, você saia debaixo da paz, do amor e da consolação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana. Amém.